Vamos falar hoje na nossa live sobre 3 erros comuns no acabamento que se diz respeito rústico. Então, como que você resolve essa questão do acabamento rústico no seu design de parede? Eu me chamo Rodrigo Pontes e estou aqui para a gente resolver logo essa situação em relação ao design de parede e esse chamado acabamento rústico. Será que é acabamento rústico ou mal feito? Que diferença tem? Então, fica comigo nessa live porque a gente vai conversar sobre isso e eu tenho até alguns relatos sobre o que é acabamento rústico e o que é mal feito. A gente tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente tem que compartilhar e eu vou compartilhar com você. Muito bem-vinda, Natália, muito bem-vinda. A gente vai conversar sobre design de parede e qualquer pergunta que já queiram fazer sobre acabamento rústico, já pode deixar aqui nos comentários, porque a gente já vai resolvendo esses problemas todinhos. É só mandar para mim que a gente resolve, a gente dá um jeito, porque acabamento rústico é algo incrível, é algo que, assim, dependendo da sua decoração, é o que vai dar um tchan na sua decoração com design de parede com acabamento rústico. Então, o que eu já quero te apresentar, o acabamento rústico. O que é essa relação rústica que a gente tanto tem no nosso dia a dia, que às vezes a gente olha uma coisa e a gente fala, nossa, aquilo é rústico. Ou eu estou fazendo alguma coisa, eu quis rústico mesmo. Então, quando a gente trabalha com acabamento rústico, não quer dizer que não tem acabamento, né? Às vezes tem essa dúvida de no meio do caminho, eu tô fazendo, não tá dando tempo mais, vamos parar por aqui, porque eu quero realmente um acabamento rústico. Totalmente errada. Porque o acabamento rústico, vou te contar aqui, muitas vezes dá mais trabalho do que o acabamento em si, né? Quando às vezes a gente quer dizer isso. Então, tem que ter esse cuidado quando a gente vai falar em relação a acabamento rústico. E o que não é acabamento rústico é quando a gente tem essa visão de que algo não consegue ser finalizado, não dá tempo de ser finalizado, ou a gente não consegue terminar, ou não consegue alcançar um acabamento além daquilo que a gente está proposto a fazer, ou às vezes, olha, não consigo mais, o meu ponto de acabamento maior é aqui. Então, a gente às vezes assume que isso é um acabamento rústico, e não é, tá? O que não é acabamento rústico é o que está inacabável. Então, assim, se está inacabado, não queira, criatura, dizer que é rústico, que era o seu desejo deixar o seu design de parede rústico. Tá bem? Estamos resolvidos? Dá um joinha aí. Então tá. É rústico ou mal feito? A gente vai falar sobre isso. O que é esse acabamento sem nenhum... tem nesse acabamento que é tão diferente do acabamento, um acabamento, vamos dizer assim, fino, né? Aquele acabamento sublime. Então a gente vai dizer sobre isso também. E essa diferença do acabamento fino para o acabamento rústico, o que realmente nos traz essa característica desse acabamento. E quando eu falo acabamento rústico, acabamento fino, não é só visual, e sim palpável, tá? Ou seja, é o tato. A gente vai por a mão, ou a gente sente a peça, no caso, a gente até falando mesmo de peça, tipo de madeira, de pedra, o que for, e aí, quando a gente tem essa percepção do toque nas coisas que tem o acabamento rústico, a gente consegue trazer essa ideia, né, e esse conceito, e realmente esse entendimento do que é acabamento rústico para o acabamento mal feito, tá bom? Bem-vindos a todos, a Natália, o Jonathan, a Nélia, muito bem-vindos, e a gente vai continuar aqui conversando sobre acabamento rústico. E aí, quando a gente percebe o entendimento da ideia do que é o acabamento rústico e também do que é o acabamento mal feito, isso é uma grande oportunidade para a gente que trabalha com design de parede, que trabalha com pintura, de olhar para um design de parede e perceber que esse design
ele tem uma certa diferença. Porque isso até, muitas vezes, pode ser uma identidade do seu trabalho, você sabia? Então, quem é? Sati. É Sati mesmo que fala? Bem-vinda, Sati, porque o seu arroba tá Sati _ ó. Então, bem-vinda também. A gente está falando sobre acabamento rústico e o acabamento, vamos dizer assim, que nem é acabamento, mas sim um mal feito. Então, é uma grande oportunidade de quando a gente entende essa diferença, para a gente ter pra gente ter esse diferencial no nosso trabalho, né? Qual é o papel real de um acabamento rústico e de um não acabamento? E você sabendo essa diferença e sabendo aplicar isso no seu design de parede, você tem, assim, você já está sendo olhada de outra forma. Por quê? Porque você tem um diferencial, uma oportunidade de se destacar no seu trabalho, de se destacar no mercado, se destacar no seu projeto de design de parede. Então, ter essa consciência de que o rústico é totalmente maravilhoso. Eu amo o acabamento rústico. Acho que assim, ele tem o valor dele, ele tem realmente a maneira de se expressar por si só. E nem todas as pessoas conseguem fazer, porque é um acabamento que dá trabalho, por incrível que pareça. Tá? Quando a gente explica a questão do conceito de um acabamento rústico, e aí a gente acaba entendendo que o acabamento rústico é algo que não está atrelado à má produção ou à má execução de ideias e até mesmo de projetos, isso faz com que a gente consiga entender melhor. Vou trazer um pouco para as minhas aulas, né? Eu sou ceramista também e dou aulas no meu ateliê de cerâmica, e os meus alunos sempre têm um ponto, eles não me deixam mentir, de quando eles querem fazer um acabamento, e até mesmo a cerâmica ela pode ser uma aliada para o nosso design de parede, né? Esse painel aqui atrás, ó, é um painel de cerâmica. E aí você pode usar da cerâmica também para enriquecer o seu design de parede. Mas por que eu estou falando da cerâmica? Porque tem um processo da cerâmica que a gente tem que esperar, né? Tem que esperar o tempo dela, tem que esperar a hora dela realmente estar no ponto para a próxima etapa. E aí, às vezes, tem etapas que a gente não consegue dar acabamento direito, porque não é o momento. E aí tem alunos meus que falam, então eu vou querer rústico mesmo, vou querer do jeito que tá. E aí eu paro a aula e faço essa explicação que eu estou fazendo para você, dentro da cerâmica, mas que é a mesma coisa para o design de parede. Então eu explico para eles que que o acabamento rústico é muito mais difícil do que eles pensam em ser. Então, o acabamento rústico, o nome já diz, acabamento, diferente do mal feito. O mal feito, ele até pode ser concluído. Tipo, ó, fiz. Tá, beleza, mas tá mal feito. Né? E o acabamento rústico, aí eu falo para eles, olha, o acabamento rústico é isso. É quando a gente tem a beleza do olhar, a sensação agradável do toque, e a gente consegue unir esses dois e realmente mostrar um trabalho que tenha uma presença orgânica. Porque o rústico está atrelado ao que é orgânico. Quando a gente pensa assim, essa parede ela é uma parede de estuque. Né? Não sei se você conhece o que é estuque. Estuque é uma técnica que tem de você levantar uma parede, mas você usa para estrutura. Você não usa cimento, né, nem tijolo. Você usa bambu, você faz as marrações de bambu e argila, e também mistura nessa argila alguns vegetais, né, capim, ou dependendo de outros tipos de vegetal que você pode estar usando. E aí, para dar liga, e aí sim você tem uma parede rústica. Você tem um lugar onde é uma casa que, assim, eu tenho tias que já moraram em casa de estuque. E assim, eu lembro quando criança, é lindo de ver, porque é simples, tem uma acústica diferente, tem uma beleza diferente, tem também essa coisa da
da terra presente, né? Então, assim, quando você está dentro de uma casa de estuque bem cuidada, né? Porque ela era impecável na casa dela, e aí eu vi, assim, quanta riqueza tinha da presença da natureza naquele local. Então, assim, a casa que era feita de estuque era uma casa dela, era uma casa totalmente diferente das outras casas que eu ia das minhas tias. Então, assim, eu via que na parede tinha uma presença forte, rica da natureza. Então, assim, quando a gente fala de parede, de estuque, a gente fala, assim, real, da natureza presente dentro da nossa casa. Olá, Wellington, bem-vindo. A gente está falando hoje sobre acabamento rústico e do que é a diferença entre acabamento rústico e também do mal feito. Fica aqui com a gente, porque a gente tem muito assunto para lidar. Então, aí, quando a gente trabalha com essa questão da referência também, né? Eu tenho referência da minha infância de que o uso desse material, né? O uso da argila, ele é um uso totalmente consciente e que, por ele ser muito forte visualmente falando também, né? Ele se faz presença, eu consigo perceber que quando ela fazia essas paredes, né? E ela e meu tio faziam essas paredes de estuque, tinha um cuidado, né? Era bem lisinho, quando rachava, porque, né, dependendo da argila podia ter rachaduras, micros rachaduras, mas tinha. Então, assim, ela vinha e consertava. Até a cozinha da minha avó, a cozinha de fogão de lenha, tinha essa parede de estuque. E até mesmo o fogão era feito de estuque. E aí, para ficar limpo, ela usava tabatinga, que é aquela argila branca. E aí ela passava, ficava tudo branquinho. Então, assim, a gente tinha essa presença. Cileia, e aí Cileia, você conhece, bem-vinda, conhece o que eu estou dizendo em relação ao design de parede rústico, e aí eu estou fazendo uma ligação do design de parede com a parede de estuque, né, que é aquela parede feita com argila e também com bambu. Se você conhece, bota aí nos comentários que a gente vai falar. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque é uma parede totalmente orgânica e totalmente rústica, mas não é mal feita, pelo menos acho que eu vi, né? Então, assim, eu tenho essa lembrança de quando eu quero fazer algo rústico, eu lembro da argila, eu lembro da pedra, eu lembro da madeira, que são materiais orgânicos, materiais naturais. Então, quando eu quero fazer algo orgânico na minha pintura de design de parede, eu tenho que trazer essas características. Eu tenho que trazer para um design de parede da pintura orgânica, que eu vou usar imagens da natureza, cores mais atreladas à natureza. E aí eu posso fazer design de parede orgânico com cores de outra forma, mais coloridos, né? Isso não é uma ordem, vamos dizer assim, tem que ser essa cor, né? Não é essa ordem dessa imposição. Você pode usar outras cores, mas quando eu quero atrelar o rústico com a pintura, eu posso realmente fazer com que isso que eu estou me propondo a fazer na parede, eu posso alimentar mais de elementos que vão enriquecer o meu trabalho. Então, quando eu faço isso, eu realmente entendo que o rústico, ele dá até mais trabalho. Olha, se você quiser fazer além, né, um rústico muito mais expressivo e muito mais rico em detalhes, uma dica que eu te dou também é você usar elementos naturais para você tingir a sua parede, né? Pintar a sua parede. Você pode usar elementos naturais. De que forma? Você pode estar fazendo tintas naturais, você pode usar da própria argila e trabalhar com diferenças de coloração da argila. E você pode misturar um pouquinho de cola, fazer um pouquinho de água, e aí até, né, coar. Você pode fazer a barbutina, que é o que a gente chama da argila em estado líquido. Você pode até deixá-la mais líquida ainda, e você pode usar para coloração. Cris, bem-vinda. A gente está falando sobre design de parede e acabamento rústico, né? A diferença entre o rústico e o mal acabado, mal feito. Então a gente está resolvendo esse probleminha aqui hoje, porque muitas vezes as pessoas acham que o mal feito está ali bem longe do que é realmente o que a gente está entendendo nessa live, né? Então, assim,
O rústico é uma coisa e o mal feito é totalmente outra. E aí eu estou dando um exemplo da parede de estuque, que é algo que atrela muito à natureza e faz com que a gente realmente tenha essas vivências, né? Eu até falei sobre a minha tia, que tinha uma casa que era de estuque. Né? Então, assim, quando a gente fala de material rústico, a gente fala de pintura rústica, não está somente na imagem, né, em si, e sim a gente está atrelado ao acabamento, porque às vezes você vai pintar uma parede, digamos uma parede geométrica, tá? Vamos usar um exemplo bem clássico. A parede geométrica, com desenho geométrico, a gente usa fita, né? A gente tem que fitar a parede toda. E aí dessa parede toda... Oi, Cíntia, bem-vinda! A gente está falando sobre acabamento rústico e mal feito. Cíntia, eu tenho certeza que você sabe o que é rústico, porque você trabalha com festas e muitas pessoas gostam, né, dessa linha de decoração mais rústica. E aí, quando a gente tem essa coisa do rústico, é muito mais difícil, às vezes, do que a gente fazer uma linguagem mais clássica, não é? Porque o rústico, ele tem mais exigência. Então, está bem mais atrelado ao natural. Então, se você tiver alguma coisa para comentar, você pode comentar aqui nos comentários, que a gente vai falar um pouco sobre isso também. Né? Porque o design de parede também pode ser usado em festas, também pode ser usado em painéis para festa de casamento. Né? O rústico está em alta, a Cíntia está confirmando isso. E não só no design de parede, como na decoração de casamentos, decoração de casa, decoração de lugares comerciais. Então, assim, quando a gente trabalha com rústico, o que a gente puder trazer da natureza, a gente traz. Então, assim, no caso da Cíntia, que trabalha com cerimônias de casamento, ela vai trazer elementos. Então, assim, ela vai realmente trazer elementos para que represente esse rústico. Eu, no design de parede, vou trazer para você elementos que vão realmente tornar mais rústico ainda a nossa pintura, porque a pintura é dimensional, né? Então, assim, a gente vai pintar e, beleza, a gente pode até dar mais ideias como tridimensional e tudo, a gente pode dar esse relevo, mas é algo que, assim, é muito mais minucioso o processo. E a Cris, né, tá perguntando sobre as embalagens. Sim, as embalagens também, ela tem essa pegada rústica, quando a gente usa mais material natural, como algodão na alça, a gente pode usar o craft, né? E esses elementos que eu estou falando para a Cris em relação às embalagens, que a gente usa o algodão cru, a gente pode estar usando fibras naturais, pode usar palha, pode usar papel craft, papel reciclado. Esses materiais também, eles podem ser aplicados no design de parede. Você pode fazer uma mandala na sua parede com esses materiais, pode usar palha da costa, você pode usar barbante, você pode usar linha com procedimentos cru, você pode usar papel reciclado, e aí você pode fazer uma decupagem ali para criar uma textura. Você pode trazer essa ideia da pedra, né, do material pedra. Você pode trazer também com esses tipos de materiais. Você pode trazer para a parede colorações que realmente tragam essa lembrança do rústico, né? Então, assim, quando a gente fala do rústico, a gente pensa que madeira, a gente pensa em pedra, a gente pensa no natural, né? Na fibra natural, que é a palha. São esses elementos e texturas na argila em si, na terra, né? Então a gente pensa nisso de uma forma muito mais livre, vamos dizer assim. Na forma livre de realmente chegar e falar assim, olha, como que eu posso estar aplicando o rústico na minha parede ou na sua área de atuação. A Cris, que trabalha com... uma multipotencial também, trabalha com várias coisas, e ela tem uma linha de aromatizante que ela pode ter o design de parede a favor dela quando ela pensa em algo para a marca dela. Digamos, olha, a minha marca é tal, tem uma simbologia tal, o significado do nome é esse, a gente tem uma história atrelada ao a minha identidade visual, né, que ela tem uma marca que se chama Olente. Então, assim,
tudo que é de significado da marca, ela pode até criar um cenário com um design de parede atrás, né, para ela fotografar. Ela pode usar esse cenário para ela fazer lives, ela pode usar esse cenário para compor realmente cenários de divulgação do trabalho dela, de fotografia. Então, assim, é muita coisa que dá pra gente resolver com design de parede. Como eu falo também pra Cíntia, que trabalha com festas, ela pode ter um painel personalizado, tipo, olha, o casamento vai ser sobre flores do campo, vamos dizer, um tema. E aí, como que você, Cíntia, pode enriquecer mais o seu trabalho, né? Porque eu sei que é rico em relação a acabamento, o cuidado que você tem com os noivos, o cuidado que você tem com os convidados, porque eu já fui convidado de festas dela, então assim, eu já experimentei isso, né? O carinho que ela tem de chegar, de saber se foi servido ou não, como foi servido, isso é muito importante para uma empresa. E você pode oferecer um a mais, Cíntia. Quando você pensa de que o fundo, de repente, da mesa não seja somente um jardim vertical ou um painel com folhas. E você pode fazer o quê? Você pode, conhecendo a família, né, conhecendo o casal, melhor dizendo, entre conversas que você tem, porque você tem que pegar essas informações para compor a festa, vai que eles têm um momento incrível ali da vida deles, de repente, sei lá, eles se conheceram numa visita a um campo de flores, um exemplo. E aí você pode trazer essa lembrança afetiva para eles com um painel com um painel atrás da mesa de bolo, ou um painel para fotos para os convidados. E aí você usa o design de parede para a sua festa ser diferente. Então, tipo assim, olha, a Cíntia já tem, né, o diferencial do seu trabalho. Então, assim, quem me pergunta sobre o trabalho da Cíntia, eu vou chegar e vou falar, ó, o trabalho da Cíntia é esse. Eu super indico, porque eu já experimentei, não é indicação porque é uma pessoa que eu conheço, que eu gosto, que eu cantei no casamento dela. Foi lindo. Mas é porque eu experimentei, né? Eu tive essa experiência do trabalho dela, que a gente chama de brand. Isso é muito legal. E quando eu trago a mais algo que é diferente e está na moda, né? O design de parede ele está na moda, você faz o quê? Você enriquece o seu trabalho, né? Aí como a Cíntia colocou aqui, o craft, as fibras, as cordas, folhas secas, é muito legal, trigo, capim seco, tudo isso pode ser usado, sim. E aí, dependendo de como você vai ter e aonde é a sua parede de execução para o design de parede, você pode realmente usar o design de parede até com alguns elementos desse. E aí eu te digo, se você mora em um lugar muito úmido, então você não vai usar palha, trigo, né, que são os exemplos que a Cíntia colocou aqui, porque pode mofar, pode dar algum tipo de mofo e aí não vai ficar legal. Então, mas você pode pegar essas referências como imagem. Então, que legal você fazer uma parede cheia de flores de trigo, com essa coloração. Você pode até usar um pouco do dourado, né? O capim dourado é muito legal. Aí você atrela o capim dourado mais o trigo, e aí você pode usar essa mistura porque elas estão dentro da paleta. Enriquecer o seu design de parede, não só com aquilo que de repente ficou na sua memória um dia, de tipo, olha, eu visitei uma plantação de trigo e foi linda. Até às vezes no casamento, se a pessoa fez o álbum de fotografia antes do casamento, né, num campo de plantação de trigo, você pode até sugerir essa relação do que eles viveram lá, né, presencialmente, sentindo a atmosfera né, e a energia desse campo de trigo. E você pode fazer isso, Cíntia, até no caminho, né, de entrada do salão de festa, né? Aí hoje em dia a gente está com muito mais intimidade nas festas, né? A Cíntia, bem provável, eu já vi algumas festas dela que está com um número muito reduzido dentro das normas de higiene exigidas pelas autoridades, né? A gente está se reinventando e por isso o design de parede ele está tão em alta, porque a gente está sendo obrigado, vamos dizer no bom sentido, né? A obrigação de olhar para dentro de casa, de olhar para casa, de olhar para a parede, que a gente consegue usar o design de parede ao nosso favor. Então, quando eu tenho
essas maneiras de usar o design de parede, eu consigo enriquecer muito mais aquilo que é meu. Então eu consigo incrementar aquilo que é meu, e a Cíntia, e a Cris também, que a gente deixa marcas, a nossa marca, ela é deixar a marca nos nossos clientes. Isso é uma frase da minha professora Mariana que eu não canso de repetir, que ela conseguiu ela conseguiu colocar em uma frase o que eu acredito. Então eu sempre repito isso, e acho que assim, para vocês também, né, que trabalham com clientes, tanto a Cíntia quanto também a Cris, usar dessa frase da Mariana Rodrigues, que é a minha professora da pós, é assim, muito legal, porque a nossa função também é deixar a nossa marca ser a marca do outro. Então a gente se permitir, né? Então quando a Mariana disse pra gente na aula, a minha marca é deixar a marca do cliente, então é a maneira de expressar o que o cliente quer, é expressar realmente a maneira de que o nosso trabalho seja expressar o que há de melhor no outro, né? A Cris está dizendo que curtiu a proposta de referência da minha marca, o design. Isso é ótimo, Cris, porque você consegue atrelar tanta coisa, porque sua marca, a Cris, como trabalha com aromatizantes, né? Então ela trabalha com casa e trabalha com o interior, né, das casas. Porque a gente vai colocar um aromatizante de vareta numa varanda, que vai para o universo. Então o universo vai ficar cheiroso? Vai, mas nem todo mundo vai sentir. Quando a gente trabalha com interiores, então assim, a gente consegue atrelar isso tudo. Então quanto mais forças a gente unir, mais a sensação que a gente vai ter do ambiente vai ser mais completa. Até mesmo você pode propor a este cliente seu, olha, a minha proposta hoje é de uma coleção de lavanda. Então o meu lançamento é lavanda. E aí, por que não pintar a parede com flores de lavanda, referências à lavanda? Olha como a gente consegue viajar em relação à criação e inspiração. E se for deixar, a gente fica aqui até o Instagram derrubar a gente. Segura a internet aí, Cintia, que eu tô falando de você. Depois você assiste, então, se caso ficar caindo muito. A Cris colocou aqui que hoje ela deu aula online o dia todo e fiquei muito incomodado com a parede branca ao fundo. Sensação de vazio. É horrível, sim, o Cris. Porque, olha, eu sempre coloco alguma coisa aqui atrás, né? Então, assim, quando eu quero deixar branco, quando você vê uma parede branca atrás de mim, é porque é proposital, é porque realmente eu quero chamar atenção para outra coisa, atenção para mim, pelo que eu tô falando. Hoje, sempre nas lives eu gosto de estar numa parede legal. Então aqui esse painel é um painel meu de cerâmica, aqui eu tenho uma florzinha que eu coloquei para compor, para ficar bonito o ambiente, né, para ficar aconchegante e a gente bater esse papo, né? Então sempre até por eu trabalhar com parede, eu sinto falta disso. E aí quando a Cris diz que, olha, quando eu dou aula numa parede branca atrás, algo que realmente é vazio, claro que assim, pode ter uma intenção, a intenção das pessoas prestarem atenção em você. Mas por que não você ter algo bonito atrás? Porque a gente sabe que a atenção das pessoas, ela é muito... A gente tem que ter um jogo de cintura muito grande para a gente conseguir prender a atenção dessas pessoas. E aí quando a gente consegue prender, a gente já ganha um pontinho aí, né? Então quando eu tenho um design de parede atrás, no meio de uma aula, às vezes a pessoa não vai nem prestar atenção naquele momento, naquela aula, porque ela está prestando atenção na parede, na pintura, o que aquela pintura está fazendo ela viajar. Aí você me diz, Rodrigo, então está atrapalhando a aula. Será? Eu acho que não, porque assim, a minha opinião quanto mais a gente tem coisas para que a gente consiga realmente tornar tudo uma única coisa, porque eu sempre digo que o design de parede, ele abraça, né? Ele abraça o ambiente, ele abraça as coisas que tem no ambiente, e aí sim a gente consegue abraçar a atenção das pessoas. Então, se você está falando no enquadramento de celular, já é uma limitação, que as pessoas que estão te assistindo não conseguem perceber um cuidado que você teve antes, de tipo, olha que bonito, o Rodrigo está atrás de uma parede que tem um painel de cerâmica, tem uma florzinha do lado, né, tem algo que realmente teve um cuidado. Você vai sentir isso, você vai perceber isso, né? Com certeza, querida, eu vou chegar aí.
A gente tem que fazer, olha, um atendimento pra gente já resolver esse problema aí, a gente fazer o nosso briefing, e aí a gente vai criar, porque também tem esse processo, não tô vigiando a hora. Tem esse processo também, né, do briefing, da gente conhecer o cliente, conhecer o que ele quer para aquele ambiente. Mais uma parede toda branca por horas, credo. O cérebro não percebe, mas quem está de frente da parede. Sim, e às vezes torna-se realmente cansativo, porque não tem nenhum atrativo. Nossa, só fica o rosto da professora, no seu caso, e você tem que prestar atenção a reação das pessoas e também como você aprender isso. E as pessoas cansam, a gente cansa, ver uma coisa que não é... Aqui você pode ficar viajando nas contas de cerâmica, você pode imaginar nessa flor, o que uma orquídea te leva, e aí tantas outras coisas a gente consegue realmente trabalhar com essas possibilidades. Também a gente está nesse desafio crise, a gente vai resolver isso essa semana, né, com essa mentoria que eu vou dar para você, e a gente vai conversando, a gente vai fazendo, né? E esse jeito errado da gente entender o design rústico, né, que a gente veio falando aqui de tantos materiais, trazer esse material para também outras áreas dentro do design de parede, como a Cris, como a Cíntia, né, e outras pessoas que entraram. Ter cuidado com o acabamento, ter cuidado com os exageros e ter cuidado também de não possuir muitos adornos, né? Porque às vezes a gente pensa que o design de parede é rústico, tem que colocar um monte de coisa, tem que ter muita coisa, e não é. Não é. Jennifer, bem-vinda, minha prima talentosa, muito bem-vinda. E a gente tem realmente essa possibilidade de não ter, porque o rústico tá ligado à simplicidade, né? Tá ligado ao natural, tá ligado à maneira de se expressar de forma muito, muito simples, né? Mas a gente não pode, ou melhor, a gente não deve confundir simplicidade com pobreza, né? O pobre é quando há ausência de alguma coisa, né? Eu não estou falando pobreza de dinheiro, estou falando de pobreza mesmo de zelo, de amor, de cuidado com a casa. Quantas vezes a gente é pobre até com a gente mesmo, né? A gente fica assim, poxa, eu não tenho prazer de me arrumar, eu não quero me arrumar, não quero me cuidar. Isso é um tipo de pobreza, é a pobreza de sentimento, pobreza de não ter entusiasmo, pobreza de entusiasmo e amor próprio, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Quando eu digo pobreza, não é dinheiro, tá? Porque eu conheço várias pessoas que não são, vamos dizer assim, portadoras de um cartão de crédito super, hiper, mega, né? Mas tem as suas casas impecáveis, tem o seu corpo impecável, né? Sua vestimenta, sua imagem impecáveis, porque tem esse amor, esse zelo com suas coisas, com aquilo que você realmente se propõe a fazer. Então, no design de parede é isso. Você não precisa ter muita coisa para esse design de parede estar porreta, sabe? E aí, eu quero realmente te mostrar que tudo que a gente falou aqui nessa live de hoje, a gente falou sobre os erros do acabamento rústico e essa diferença entre acabamento rústico e também o mal acabado. Então, guarde isso no seu coração. Bota ele aí, ó, esse conceito. Assiste de novo a live se for preciso. Pode colocar aqui nos comentários qualquer dúvida que você tem em relação a isso. E a gente consegue resolver. Porque mostrar dentro dessa possibilidade de que esse campo rústico que a gente pode atuar, isso é realmente uma maneira da gente conseguir resolver certos probleminhas, digamos assim, que a gente acaba dizendo que é rústico porque a gente não quer fazer, porque a gente não conseguiu fazer. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? De olhar pra gente, olhar para si próprio e falar assim, eu realmente quero isso rústico? Ou é porque eu não estou conseguindo fazer? Ou é porque eu não estou conseguindo concluir essa etapa? Então, Cris, que falou sobre a questão da mesinha, muitas vezes quando a gente fala em relação a móveis, né, a gente tem essas coisas, eu quero rústico. Aí não quer lixar o móvel, não quer dar acabamento na pintura do móvel. Então, minha filha, se prepare.
porque a gente vai ter muito trabalho por aí. Então, a gente tem realmente essas possibilidades de trabalhar esses acabamentos, trabalhar, e a gente é mais uma área que a gente consegue atuar no design de parede diferente, porque tem muitas pessoas que só se atrelam ao design de parede numa pintura de pincel, um desenho e pronto, colocou cor. Beleza. Mas e aí? Você não tem diferencial. Você não tem algo que realmente faça com que você entenda que, olha, eu tenho uma fazenda e na sede da fazenda eu quero fazer uma pintura na parede, Rodrigo. Aí eu vou lá e proponho a essa pessoa algo totalmente frio, totalmente fora do contexto da fazenda. Mas se eu vou com uma proposta, claro, conversando, né, sabendo o que ela quer, eu posso levar uma proposta totalmente não só orgânica, quanto rústica. E aí eu consigo abraçar não só a ideia que ela quer principal, e sim o que a sede tem, quais são os elementos do quintal da casa, da fazenda, o que a fazenda trabalha. Então a gente consegue muitas coisas em relação a isso. Então eu quero te pedir que a gente sempre fala aqui no design, no nosso Paredes a Cores, a gente sempre fala sobre ter práticas, né? Então não adianta... Oi! Muito bem-vindo, Dr. Thiago Picuso, meu amigo, que também é um multipotencial. Olha, estamos com uma live hoje cheia de multipotenciais, bem-vindos. E eu estou falando aqui, Thiago, sobre a questão de acabamento rústico e acabamento mal feito. Thiago sabe muito bem como é isso nas nossas produções do DVD Vinde a Mim, que eu aplico muitas coisas também do design de parede nessa cenografia, né, desse projeto maravilhoso para criança. Então o Thiago sabe muito bem a diferença do design do acabamento rústico para o mal feito, né, Thiago? Então, para a gente realmente ter práticas naquilo que a gente vem falando aqui, eu convido a você pegar o seu bloquinho Paredes a Cores. Se você não tem, criatura, seu bloquinho, faça o seu, ou compre um bloco de papel canson ou um caderno de desenho, e aí você faz realmente as suas anotações ali. E olha, todas as ideias que você tem, tudo que a gente conversou aqui hoje, se você chegou agora, assista depois a live. Tudo que te lembra o que é rústico, porque eu te falei, o que é rústico está atrelado à natureza, ao natural. Então tudo que é rústico você vai sempre escrever. Então você escreve, olha, o que me vem rústico na mente é argila, madeira, pedra, tantas outras coisas. E aí você pode anotar isso tudo para você ter suas referências. Para quando você tiver que realizar um projeto, você tenha essas referências para você correr atrás delas. Então assim, te encurta muito o tempo, né? Esse planejamento que a gente sempre fala aqui no Paredes a Cores, ele é essencial para que a gente consiga diminuir o tempo de trabalho e gastar mais o nosso tempo na execução da parede. Porque o trabalho que eu falo é trabalho assim, de pesquisar, trabalho de ter inspirações. Quando a gente vai anotando, quando a gente vai tirando da cabeça, né, tirando da mente as nossas ideias e colocando ali no papel, a gente dá espaço, né, para outras ideias, porque aí a gente já registrou aquilo ali, a gente não fica toda hora, eu tenho que lembrar daquilo para não esquecer, aquilo ali, esse material é massa e eu quero usar ele no meu próximo design de parede. Mas daqui a pouco esquece, parece ver outras coisas. Não confie na sua mente, não confie na sua memória, melhor dizendo. Confie no papel, porque a gente já tem ali, a gente dá espaço para as outras coisas também, a gente não fica preocupado. Tá bom? Então, não deixe de usar o seu bloquinho Paredes a Cores. Anote tudo, desenhe, pinte, anote sugestões, faça tudo que for necessário para você não perder. Porque, olha, uma bolinha, uma gotinha de ideia faz toda a diferença no nosso design de parede. Muito obrigado a todos que estiveram aqui na nossa live. Muito obrigado pelo nosso encontro, por essa live surpresa que eu estou conseguindo fazer porque eu estou de férias. Então a gente vai realmente ter mais um tempo aqui juntos e mostrar que o quão é fácil e quão é acessível ter o design de parede ao nosso alcance e você produzir, fazer o seu design de parede, tá? Beijo, Cris. Beijo todo mundo. Muito obrigado pela presença de todos aqui. Bom, a gente se encontra onde tem parede. A gente está ali com muitas cores no design de parede. Paredes a Cores. Tchau.